Então vamos lá, queridos. Deus abençoe a todos aí, enfim. A gente vai dar continuidade nesse trabalho. Finalizamos aí a parte de doutrina, né? Questão de doutrina aí, os 12 tópicos, né? Tem aí as questões de tópico de ensinamento, e a gente entra mais pra frente aí. Temos o nosso irmão André que faz um excelente trabalho referente a isso, né? Mas agora a gente vai analisar outra questão, tá bom? Só um momento. Vamos lá, queridos. Agora a gente vai analisar do artigo 22 em diante. É o capítulo 3, certo? Aí do Estatuto. Agora a gente vai tratar aí sobre a questão de quem é o ministério, realmente, tá? O ministério, assim, legalmente, né? Perante ali, quem é o ministério, quem pertence, quem compõe, quais cargos compõem o ministério da Congregação Cristã no Brasil. Nós temos aí anciães, cooperadores de ofício ministerial, diáconos e suas atribuições. Então vamos lá. Artigo 22. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil é composto de anciães que em seu conjunto formam um conselho de anciães, cooperadores do ofício ministerial e diáconos. Então, já ficou bem claro, né, que o ministério é composto por 3 cargos. O cargo de ancião, certo? E o cargo de cooperador de ofício ministerial, ou cooperador de adulto, e diácono, certo? Tem a questão do ancião mais antigo ou do cooperador mais antigo também, que é respeitado, claro, né? Enquanto mais antigo o irmão for, vai ser respeitado aí a antiguidade do irmão. Enfim, ainda assim, em muitos casos, tem irmãos que não são os irmãos mais antigos, mas eles estão à frente aí, enfim, outras questões. Então você conseguiu compreender quem são os 3 aí irmãos, certo? Que compõem o ministério. São esses 3 cargos. Os demais cargos, eles são sim moralmente entendidos como do ministério, né? Ali no dia a dia, porém legalmente eles não pertencem ao ministério, eles são apenas cargos. Então, eles são apenas cargos, tá bom? Então, você já conseguiu compreender isso. Agora a gente vai trabalhar alguns parágrafos, tá? A gente vai trabalhar o primeiro e o segundo parágrafo aí, para ficar uma coisa mais clara. Então, 3 parágrafos, a gente vai trabalhar aí 4 parágrafos, vamos ver se dá para ver tudo hoje, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo primeiro. O Conselho de Anciães se reunirá em reuniões regionais de ministério. Isso aqui é chamado aí, é um Ministério Regional, né? Compondo o Conselho Regional de Anciães, integrado por todos os anciães das localidades da respectiva região, certo? De todas as comuns ali da região, ou do respectivo estado, ou de todos os estados. E deliberará sobre as questões espirituais regionais, bem como as materiais. Estas em conjunto com a administração, dando cumprimento ao artigo 32 deste estatuto. Então, veja bem, você já analisa que esse parágrafo aqui, ele está conflitante com o preâmbulo, certo? Ele está conflitante com o preâmbulo em qual requisito? Nesse extremo requisito, anciães das localidades da respectiva região, certo? Beleza. O respectivo estado, que deliberar é decidir, tá bom? Sobre as questões espirituais regionais, bem como as materiais. Então, eles só podem decidir sobre questões materiais, tá bom? Segundo o estatuto, porque questões espirituais não cabem em nenhum governo humano, tá lá no preâmbulo, certo? Esse estatuto aqui só pode ser reformado em coisas materiais. Os homens têm a autoridade de mexer sobre coisas materiais. Espirituais não tem nenhum governo humano, certo? Só o Criador aí toma conta, tá bom? Não tem aí nenhum intercessor, enfim, tá bom? Porque a gente fala aqui que estatutos são coisas materiais, maravilha? Nós temos algumas questões lá dos tópicos que a gente viu agora, de doutrina, mas são questões aí já na moralidade, tá bom? A pessoa ela não está obrigada, segundo a lei do país, a seguir. Ela segue se ela quiser, tá bom? Então aí você consegue ver quem são. Tem o conselho regional, estadual e federal, enfim. Vamos analisar aqui mais um parágrafo, parágrafo segundo. O Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, que no caso é o Brás, tá bom? Normalmente a maioria deles está no Brás, que se reúne em São Paulo, tá bom? Normalmente aí é no Brás mesmo. Em proteção à unidade espiritual, poderá revisar ou substituir soberanamente qualquer decisão tomada pelo Conselho de Anciães em reunião regional ou estadual.
indicando-se nesse ato a administração que deverá executar eventual medida para cumprimento da deliberação, tá? Então a gente temos aí o conselho, que é o Conselho do Braz e anciães, eles são os maiores assim na hierarquia, tá bom? Por isso que existe hierarquia, não tem como falar que o irmão todos são iguais, não são iguais. Uns irmãos mais antigos estão acima, os irmãos mais jovens estão abaixo, é assim que funciona. O estatuto é claríssimo, certo? E eles vão proteger aí a unidade espiritual e ele pode revisar qualquer coisa. Por exemplo, o ancião ali da regional, ali da local, ele decidiu uma coisa. Aí ele levou para a regional e eles decidiram a mesma coisa. Chegou no estadual, o ancião, ele decidiu a mesma coisa. Só que se chegar no federal, os irmãos ali do conselho, vocês verem que não é para ser daquele jeito e fazer de outra forma, eles têm total autoridade de resolver isso e mudar sem dar aviso prévio para nenhum dos outros anciãos, tá bom? Os outros vão abaixar a cabeça e vão aceitar. É assim que funciona, tá? E isso aqui é para ancião, tá? O cooperador e diácono, os outros demais cargos nem se fala. Vamos lá no terceiro, o conselho de anciãos, né? Conselho aí, previstos nos parágrafos 1º e 2º poderão indicar alguns de seus membros para a apreciação de resolução de questões urgentes. Então, essa questão aqui tem uma questão muito séria para resolver, sério, e com urgência, o que pode acontecer? O conselho aí previstos no parágrafo 1º e 2º, que é o conselho federal e regional, enfim, ou estadual, ele pode sim chamar alguns irmãos ali para resolver alguma situação que seja inesperada e precisa ser resolvida rapidamente, tá bom? Tem urgência, então vai esses irmãos lá. O parágrafo 4, vamos lá, a criação de reunião regional ou estadual, bem como a solução de questões relativas a pontos de doutrina, são de competência exclusiva do Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Essa questão aqui fala se houver aí uma reunião regional ou estadual, enfim, para resolver referente a pontos de doutrina. Quais são os pontos de doutrina? Os 12 pontos de doutrina que a gente acabou de ver ali no artigo 21, tá bom? Isso aqui não tem a ver com o tópico de ensinamento, mas com ponto de doutrina. Pontos de doutrina são os 12 e tem os tópicos aí de ensinamento, que eles se enquadram, eles entram também, mas os pontos principais são os 12. E eles estão competentes, o Conselho Federal aí dos mais antigos, que é o Conselho do Braz, eles podem aí mudar os 12 pontos de doutrina na hora que eles bem entenderem. Por isso que foi mudado o primeiro ponto de doutrina, que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, para a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Compreendeu? Os irmãos ali analisaram, muito provavelmente, que a palavra é Jesus Cristo, que foi feita a carne. Jesus Cristo ele não está presente aí em toda a Bíblia, ele está presente em algumas partes, né? E outras partes não. Então eles colocaram que a Bíblia contém a palavra, contém Jesus Cristo, mas ela não é totalmente. Tem momentos ali que Paulo fala de si, não fala de Jesus Cristo, ou enfim, ele fala de mim e dá as orientações. Então se ele está falando dele, não tem nada a ver com palavra do Criador aqui, tá bom? Então você entendeu que pode haver alteração, mas o irmão, a irmandade, não, a irmandade infelizmente não pode resolver nada aqui, até porque é ela que financia todo o sistema, entendeu? Ela que dá autoridade e autonomia para os anciãos fazerem o que bem querem aí, sem pedir a autoridade da irmandade, tá bom? Sem pedir licença. Então é isso, já analisamos aqui o artigo 22, você descobriu quem é o ministério, certo? Que o ministério ele é composto por ancião, 3 cargos, certo? Cooperador de ofício ministerial e diácono. Esse é o ministério da congregação, tá bom? Fora destes, legalmente, os outros irmãos todos têm cargos ou funções, mas ministério, mesmo a função de presbítero, enfim, ministerial, são esses 3 cargos, tá? Os demais é uma questão mais moral mesmo, mais do dia a dia da própria igreja. Mas normalmente quando vai resolver problemas mais sérios é ancião, cooperador e diácono, tá bom? São esses 3 aí. Desses 3 o ancião está sobre os outros, tá bom? Depois vem o diácono e depois o cooperador aí oficial, nessa ordem, tá bom? Independente se o ancião for mais novo do que os outros 2, ele tem autoridade sobre eles, tá bom? Então é isso, espero que você tenha entendido, né? Se você não entendeu, veja o vídeo novamente. Deu 9 minutinhos, 10 minutinhos, você já conseguiu compreender aí, compreendeu que o conselho aqui no parágrafo, né, o Conselho Federal aí, que é o Conselho do Braz, decide, como decidiu agora aí voltar a culto online, tirar os cultos aí, só um culto online para a semana e voltar aos cultos presenciais, não precisa de autorização da Irmandade, não precisa de nada, eles precisam decidir se vai ser feito ou se não vai ser feito.
É isso, já decidiu aqui que ele tem soberania para alterar qualquer decisão, então quem manda mesmo é o Brás. Os demais aí são só, infelizmente, bonecos, tá bom? Quem manda mesmo de verdade é só o Brás, tá bom? Então é isto. Então, espero que tenha te ajudado. Tchau.